Hoje vamos meditar sobre o tema O Servo do Senhor à luz do profeta Isaías. Este é um tema muito precioso em toda a Bíblia. Por centenas de vezes nós encontramos a palavra servo na Bíblia. Por mais de 40 vezes nós encontramos no livro do profeta Isaías a expressão o meu servo, Deus falando para algumas pessoas de maneira toda especial, o meu servo. A primeira ocorrência que nós gostaríamos de destacar encontra-se no capítulo 20, do verso 3 ao verso 6. Deus chama o profeta Isaías de o meu servo. Isaías, ele incorporou a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Ele a viveu de maneira dramática. Israel, no tempo do profeta Isaías, havia trocado o Senhor pelo Egito, pela Etiópia. Deus devia ser a esperança de Israel, a glória de Israel. Mas Israel resolveu transformar a Etiópia e o Egito na sua esperança e na sua glória. Então o Império Assírio destruiu o Egito, destruiu a Etiópia e depois destruiu Samaria. Tudo isso no século VIII antes de Cristo. E assim Deus manda o profeta mostrar como a esperança de Israel, o Egito, como a glória de Israel, a Etiópia, o Egito, como eles seriam envergonhados. Então o profeta é ordenado pelo Senhor a ficar despido em Jerusalém, para revelar ao povo de Deus a vergonha da sua esperança. O profeta Isaías aponta para Jesus, ao incorporar a palavra de Deus, ao vivê-la de maneira tão dramática, ao esvaziar-se, ao humilhar-se dessa maneira. No Evangelho de João, capítulo 1, diz: e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra de Deus. Então Jesus, ele encarna a palavra, ele vive a palavra, ele sofre humilhação, ele também é despido, de acordo com o evangelista Mateus, capítulo 27, e o evangelista João, capítulo 19. Então, Isaías foi um personagem histórico, real, e Deus o chama de meu servo, e de alguma maneira ele aponta para o Senhor Jesus Cristo, servo de Deus no Novo Testamento. Um outro personagem histórico no livro do profeta Isaías, que também é chamado de meu servo por Deus, é Eliaquim. Isaías capítulo 22, do verso 20 ao verso 22. Eliaquim, ele recebe de Deus a autoridade, poder, as chaves, diz o texto bíblico. Ele tem as chaves em suas mãos, dadas por Deus, símbolo de autoridade. Ele fecha e ninguém abre, ele abre e ninguém fecha. Lembra Jesus em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, quando ele diz para a sua igreja em Filadélfia, diz, eu tenho as chaves, eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Ah, meu querido amigo, Eliaquim também, chamado de meu servo pelo Senhor, por Deus, aponta para Jesus. Nós temos um outro personagem histórico no livro do profeta Isaías, encontra-se no capítulo 37 de Isaías, versículo 35 e 36. Davi, ele é chamado por Deus de meu servo. Deus diz nesse texto que por amor a Davi, meu servo, e por amor de mim mesmo, eu salvarei o povo de Jerusalém. Eu salvarei o meu povo aqui. Sem dúvida, as promessas feitas a Davi, principalmente aquela aliança de Deus com Davi, em 2 Samuel capítulo 7, quando Davi disse para Deus que iria construir uma casa para ele, e Deus disse para Davi, não, é eu quem vou construir uma casa para você. O seu reino será eterno.
nunca faltará quem assente no trono de Davi. Estava falando de Jesus, o servo do Senhor Jesus, de acordo com o Novo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento é o melhor comentário, a melhor interpretação, a melhor hermenêutica do Antigo Testamento. Todos esses servos do Senhor do Antigo Testamento, e agora estes três nos livros de Isaías que já citamos, Isaías, Eliaquim, Davi, apontam para o Senhor Jesus Cristo. Jesus é o filho de Davi. Um outro personagem histórico que é citado como o meu servo é Jacó, é Israel. Isaías capítulo 43. Deus chama Jacó, Israel, de meu servo. Jacó é um dos patriarcas, filho de Isaque, filho de Abraão. Deus havia feito promessas a Abraão, repetiu as mesmas promessas a Isaque e a Jacó. Numa luta com Deus, em Gênesis 32, Deus muda o nome de Jacó para Israel, de enganador para príncipe. Jacó, Israel, apontam para Jesus. Tanto o personagem Jacó, quanto a nação de Israel, apontam para Jesus. Jesus diz, em João capítulo 15, que ele é a videira verdadeira. Na verdade, o fruto bendito que Israel deu e dá ao mundo de maneira extraordinária, inigualável, é Jesus. Em Jesus, Israel é a bênção para todos os povos da terra, para todas as famílias da terra. Ah, meu querido amigo, ah, meu querido irmão, de acordo com Isaías capítulo 5, a videira que Israel deveria ser, produzir bons frutos, falhou. Mas Jesus é a videira verdadeira que produz frutos de justiça para todos os povos da terra. Um outro personagem interessante que nós temos no livro de Isaías é Ciro. No capítulo 44, versículo 28, Deus chama Ciro de meu pastor. E no capítulo 45, versículo 1, Deus chama Ciro, o rei da Pérsia, de o meu Cristo, o meu ungido, o meu Messias. Deus usou esse personagem histórico para permitir a volta dos exilados da Babilônia para a terra da promessa, para ali reconstruírem a casa do Senhor. Ciro não é chamado de o meu servo, mas é chamado de meu pastor pelo Senhor, e meu Cristo, meu ungido. Bem, quem é pastor de Cristo e quem é o Messias de Cristo é também o servo de Cristo Jesus, o servo do Senhor, aponta para Jesus Cristo. É impossível ser pastor do Senhor, é impossível ser o Cristo de Deus e não ser o servo de Deus. Então, Ciro também aponta para Jesus, o pastor de Deus, o Cristo de Deus, o Messias de Deus. Bem, mas nós temos outros textos em Isaías que falam de um servo. Capítulo 42, por exemplo, de Isaías, nós encontramos esta referência ao servo. Diz assim o texto bíblico: o Senhor, Deus diz, aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Ele não esmagará um galho quebrado, ele não apagará a luz que já está fraca. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. Neste texto, o profeta Isaías não menciona o nome do servo do Senhor. Diz apenas, o meu servo, diz o Senhor. A mesma coisa se repete quando nós chegamos no capítulo 52 de Isaías. No versículo 13, está escrito assim: o Senhor diz, tudo que o meu servo fizer dará certo.
ele será louvado, receberá muitas homenagens. Estes servos mencionados em Isaías, que Deus diz o meu servo, mas sem nome, a igreja primitiva usou todos estes textos bíblicos para apresentar Jesus como servo do Senhor. No capítulo 53, no versículo 11, está escrito assim: depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá castigo, que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Este servo sem nome, no livro do profeta Isaías, é Jesus, de acordo com o Novo Testamento, de acordo com a igreja primitiva. A Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 26 em diante, que um eunuco da Etiópia, um tesoureiro da rainha de Candace, estava voltando de Jerusalém em seu carro, lendo o profeta Isaías. Lendo esse texto do servo do Senhor, do capítulo 53. Deus, através do seu Santo Espírito, pede que Filipe se aproxime do carro. E Filipe então pergunta a este homem da rainha, o tesoureiro da rainha de Candace: você entende o que você está lendo? E o homem diz: como poderei entender se alguém não me ensinar? Então Filipe foi explicando para ele. E o homem pergunta para Filipe: de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? O servo do Senhor aqui é o profeta Isaías? É Eliaquim? É algum filho de Davi? É Jacó? É a nação de Israel? Ele está falando de Ciro, rei da Pérsia? De Moisés? Quem é esse servo do Senhor? E Filipe, abrindo a sua boca, lhe anunciou a Jesus. Meu amigo, Jesus é o servo do Senhor. Todos os servos do Senhor antes de Jesus e depois de Jesus apontam para Jesus. E eu gostaria de convidar você a seguir os passos de Jesus. Aceitá-lo como seu Salvador, como seu Senhor. Como aquele servo do Senhor que carregou sobre si todos os nossos pecados. Eu gostaria de convidar você a se transformar também num servo do Senhor, olhando para Jesus. Porque assim, vivendo como servo do Senhor, você vai ser a voz do Senhor, a luz do Senhor, no seu lar, na sua igreja, na sua escola, no seu trabalho, no mundo. E assim você será feliz. E fará outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.